Queridos irmãos, queridas irmãs, vídeo de número 67. Então, Livro dos Médiuns, capítulo 24. A questão é a pergunta de número 6. E Kardec faz a seguinte pergunta: por que é que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente o nome de santos? Nós temos presenciado de muito estas questões. Por que é que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente o nome de santos? Aí os bons espíritos respondem da seguinte forma: identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens por efeito de suas presenças. Então, observe só para você ver que interessante. Tem certos médios que eles recebem determinados espíritos e no final o espírito ele escreve ali o nome de uma, vamos usar o termo com todo respeito, de uma celebridade. Uma celebridade no sentido assim do que aqui na Terra foi canonizado, né? Foi canonizado pelos papas, vamos assim dizer. Então, por que que esses espíritos eles se identificam com o nome daqueles que foram santos aqui na Terra? Então, se nós pararmos para observar, os bons espíritos respondem a Allan Kardec que eles se identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens por efeito de suas crenças. Agora, nós temos certeza disso. Isso nós temos certeza. Que todos os espíritos que se manifestam nas casas espíritas, que não são casas espíritas sérias, que seja lá o nome que for que eles deixam ali registrado, é preciso tomar muito cuidado. Porque 99% daquele nome que não é real. Ali há uma mistificação. Ali há um charlatanismo. E o mais interessante que os espíritos nobres, eles são benevolentes, são espíritos caridosos, amorosos, que jamais trabalham com o intuito de prejudicar quem quer que seja. Nós conhecemos muitos médios que pelo o motivo do fanatismo
e até mesmo pela ignorância de conhecimento das leis divinas, eles têm se deixado se levar por este caminho e têm se chafurdado, né? Então, esses espíritos, eles se identificam com esses nomes de que foram seres que foram santos aqui na Terra, no dizer da canonização do catolicismo, justamente pelo fato do fanatismo, do desejo dos médios e daquelas pessoas ali à sua volta. Na questão de número 7, quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como alguns o supõem, se faz representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos. Olha só para você ver, por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos. Quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre eles mesmos em pessoa, ou como alguns o supõem, se faz representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos? Aí os bons espíritos respondem, por que não virão em pessoa, né? Se o podem. Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que se apresenta é forçosamente um mandatário. Então, isso é relativo, tanto faz. Nós temos que entender que os bons espíritos, o trabalho deles são assim, muito intenso. Os bons espíritos, eles não perdem tempo no processo evolutivo. O trabalho na seara do mestre é muito grande. Então, os bons espíritos, eles não têm tempo a perder. Agora, é óbvio que quando eles podem comparecer ali mediante aquela evocação, eles comparecem. Mas quando eles não podem também comparecer, é natural que eles enviem forçosamente um mandatário. Eles enviam um que o possa representar. E casos como esse no assunto aqui em pauta, nós conhecemos milhares de casos de irmãos. Por exemplo, às vezes você evoca um espírito. Vamos pensar assim, você evoca-se. Você evoca lá um espírito familiar. Eu rogo ao espírito fulano de tal que me auxilie, que me ajude aqui. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo. Você roga a presença desses espíritos. Mas não é sempre que esses espíritos podem comparecer, estar ali presentes. Então, o que acontece? Eles mandam um representante.
um representante praticamente assim a mesmo nível intelectual, moral, cultural daquele que você evocou. Pode ter certeza disso. Agora, é preciso entender que esse assunto, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos, é um assunto assim que devemos tratar com muito carinho, com muita atenção. Porque nós sabemos também que, por mais que esses espíritos charlatões, mistificadores, impostores, por mais que eles não conseguem, ou por mais que eles não consigam manter-se aquela farsa por muito tempo, mas muitos espíritos primitivos, espíritos das trevas, obsessores, eles conseguem, mediante a credulidade do grupo, eles conseguem ali durante alguns anos trabalhar em meio àquelas pessoas, tendo-as como suas cobaias, onde eles sugam as energias das pessoas encarnadas. Então, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos, não é brincadeira esse tema. Por isso que Allan Kardec, na questão de número 7, ele faz essa pergunta: quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa, eles mesmos que vêm? Ou como alguns o supõem, se faz representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos? É vice-versa. Isso é relativo. Não é verdade? Porque não virão em pessoa, se o podem. Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que apresenta é forçosamente um mandatário. Se você evoca e ele não pode vir, ele manda um mandatário. Pergunta número 8. E o mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Então, essa pergunta, o mandatário, ele é tão evoluído suficientemente para responder as perguntas, tanto quanto aquele que os envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de os substituir. É óbvio que o professor Eurípides Barçanufo, por exemplo, ele possui, que circunda a Terra, milhares de outros seres que o representam. Milhares de outros seres que o representam. Mas ele sabe os seres que o representam. Ele conhece o moral, ele conhece o intelecto, ele conhece a cultura, ele conhece tudo daquele espírito. Além disso, quanto mais elevados são os espíritos, mais se confundem pela comunhão dos pensamentos. Olha só, quanto mais elevados são os espíritos, mais se confundem pela comunhão dos pensamentos. Mais se confundem pela comunhão dos pensamentos, pensamentos de nobreza,
pensamentos de benevolência, pensamentos de amor. Como se diz o ditado, né? São seres que comungam o mesmo ideal. Então não há problema nenhum. De tal sorte que para eles a personalidade é coisa indiferente. Para os espíritos evoluídos. Os bons espíritos aqui estão dizendo que para os espíritos mais evoluídos, a identidade para eles é de menor importância. As pessoas mais ignorantes, as pessoas assim com menos conhecimento dos desígnios das leis do Criador, é que se preocupam muito com a identidade dos espíritos. Pelo fator de indisciplina, pelo fator de ignorância de conhecimento dos desígnios divinos, pelo fator vaidade, pelo fator orgulho, egoísmo, ciúme e inveja. E essas duas questões, principalmente no seio da humanidade, tanto o ciúme quanto a inveja, eu não vou dizer com todo respeito que o ciúme e a inveja são dois processos químicos corrosivos pior que o orgulho e o egoísmo, porque não são, mas que são prejudiciais à evolução do ser. Isso eu posso dizer que são muito prejudicial à evolução do ser, né? Então, de tal sorte que para eles a personalidade é coisa indiferente, como deve ser também para vós. Julgais, então, que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conheceste na terra, como capazes de vos instruírem? De tal modo sois propensos a considerar-vos como os tipos do universo, que sempre supondes nada mais haver fora do vosso mundo. É verdade, vos assemelhais a esses selvagens que nunca, tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além dela. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse: meu reino não é deste mundo. E na casa de meu Pai há muitas moradas. Se fôssemos tecer assuntos a respeito, se fôssemos tecer comentários a respeito deste assunto, necessitaríamos de uns 50 vídeos de 26 minutos, aproximadamente, e mesmo assim ainda seria pouco para poder tratar desse assunto na íntegra. Principalmente quando se fala que na casa de meu Pai há muitas moradas. Os astrônomos, principalmente, por mais evoluídos que estão no ano de 2022, eles ainda não conseguiram, com os mais avançados aparelhos tecnológicos, eles ainda não conseguiram constatar-se vidas em outros planetas, aqui bem próximo ao planeta Terra. Vida.
em todo sentido que quero dizer. Pois existe vida. Só para que possa se confundir um pouquinho mais a tua cabeça. Se você não sabe, que fique sabendo com todo respeito. O Sol, por exemplo, o Sol é habitado. O Sol é habitado? Ora, mas o Sol é habitado. Mas por quais espécies de espíritos, de seres? Ora, isso é de menos importância. Tanto pode existir no Sol seres mais evoluídos, quanto também seres menos evoluídos. Fazendo uma comparação para você ver, muitos seres de outros planetas, eles ficam abismados de saber que a humanidade encontra submersa numa camada de oxigênio que circunda a Terra. Eles nos têm como peixe dentro d'água. Então eles acham absurdo os seres aqui na Terra conseguir viver de oxigênio. Existem planetas, por exemplo, existem planetas gasosos, como o planeta Júpiter, por exemplo, e lá é habitado. Todas as matérias, elas são compatíveis ao acolhimento do princípio inteligente em evolução. Todas as matérias são compatíveis. Todas as matérias são compatíveis. Então, é preciso entender que, por exemplo, o umbral começa-se na crosta da Terra. Não é verdade? E vai uma distância, circunda a Terra, uma distância de uns 60 quilômetros aproximadamente. Mas nós não podemos esquecer que existem outras dimensões abaixo dessa crosta umbralina, que significa-se os abismos profundos, onde os seres primitivos, muito mais que os seres que existem na Terra, aqui na crosta da Terra, eles vivem em cavernas. São outras dimensões que se alongam além do planeta físico, adentrando as dimensões, adentrando outros globos, seres que vivem em cavernas. Mas é impossível viver em cavernas, em abismos profundos, nestes submundos. Da mesma forma como todos nós vivemos na crosta da Terra. Eles lá também pensam da mesma forma, mas é impossível aqueles seres viverem lá na crosta da Terra da mesma forma que nós pensamos deles. É impossível viverem nos abismos profundos, nas crateras vulcânicas, nas cavernas primitivas neste submundo.
E como já tivemos oportunidade de dizer, essas crateras, esses abismos profundos, essas cavernas, elas se alongam-se interligando-se um planeta a outro planeta. Pense na trilha que as minhocas fazem embaixo da terra. Esse abismo profundo se compara a essas cavernas de minhocas que interligam um planeta a outro planeta, um sistema solar, outro sistema solar, uma Via Láctea, a outra Via Láctea, a outra galáxia, e assim sucessivamente nessa faixa menos evoluída. Neste momento, você que não sabe, mas um número incalculável de seres sofre nas regiões abismais, nas regiões profundas de sofrimento. E estas não são as únicas dimensões de sofrimento, de abismos profundos. Existem outras, mas tudo no momento certo, né? Então nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.